o preparo é uma coisa extremamente importante para você fazer uma boa prova. E muitas pessoas acham que se preparar é passar 300 horas estudando por semana, né? Se fosse possível. Eu não sei nem o cálculo nesse momento para saber se dá mais de 300 ou menos de 300. Mas eu vou dizer para vocês, uma pessoa que passou várias horas estudando e de repente ela chega na prova e mesmo tendo todas essas horas de estudo, ela continua ansiosa, ela não vai conseguir passar na prova. Então, você precisa parar para poder analisar esse tipo de coisa daí. O que está acontecendo de errado? Se você é esse tipo de pessoa que já estudou muito antes de uma prova, chegou na prova, deu nervoso e você acabou esquecendo de algum assunto, acabou deixando alguma coisa sem responder. Se você é desse tipo de pessoa, você tem que parar para analisar o que está acontecendo na tua vida antes da prova e durante a prova. É por isso que esse vídeo de hoje é importante. Olha só, essa pessoa que se preparou adequadamente, ela se organizou. Ela organizou como? Ela deixou um tempo separado para poder estudar. E aquele tempo ali é sagrado, entendeu? Aquele tempo de estudo é o tempo onde ela só vai se dedicar àquilo. E muitas vezes a gente peca nisso. A gente não deixa um tempo reservado para poder estudar e muitas vezes a gente quer passar outras coisas por cima desse tempo. Às vezes a gente prolonga isso para outros dias, vai deixando para outros dias e acaba que a quantidade de assunto que você tem que estudar é muito grande para poder dar conta no tempo que você tem para poder estudar. São poucos dias que você tem para estudar para uma prova. Geralmente, se você vai fazer uma prova de colégio, você tem no máximo uma semana para poder estudar. Se você vai fazer uma prova de concurso, você tem aí uns 3 ou 4 meses para estudar. E se você vai fazer uma prova de vestibular, você tem aí cerca de um ano para se preparar. Isso é, se você soube da data da prova com antecedência. Caso você não saiba mais ou menos em que período acontece a prova, você vai ter aí um problema, porque geralmente quando eles anunciam a data da prova, é justamente quando você está muito próximo de ter que fazer ela. Entendeu? Então, prepare-se dessa forma. Saiba qual é a data certa em que vai acontecer a prova. Organize um tempo para que você possa fazer aquela prova. E aquele tempo você não vai poder fazer mais nada dentro dele, certo? Essas pessoas sabiam o que é que elas deviam estudar e quando estudar. Porque saber o que é que você tem que estudar é importante. Por exemplo, eu fui fazer uma prova de vestibular e acontece o seguinte: eu não sabia quais eram os assuntos que eu tinha estudado desde que eu era, hoje em dia é o sexto ano, né? Sexto ano até o ensino médio. Eu não sabia como eram os nomes dos assuntos. Então, para mim, estudar a primeira prova de vestibular foi terrível. Eu tive que sair procurando cronogramas que tinham ali os nomes dos assuntos, procurar livros para poder estudar. E são coisas que, se eu soubesse de antemão, se eu tivesse me atentado para isso, eu já saberia tranquilamente. Eu já teria procurado isso com muito tempo de antecedência. Então, saiba primeiro o que é que você vai estudar. Se você vai fazer uma prova de colégio, saiba o nome dos assuntos que o professor está colocando ali. Se for um assunto difícil, dificilmente, pela minha experiência, você vai saber o nome porque você não quis nem gravar. Então, pare para analisar qual é o nome daquele assunto. Separe um tempo para você poder pesquisar a respeito dele, tirar as suas dúvidas, saber realmente como funciona a estrutura daquele assunto dali, para você poder estudar com mais propriedade. Então, saiba o que você vai